Há situações em que sentimos que algo ou alguém está nos cercando de forma estranha. Discussões surgem sem motivo. Portas se fecham sem explicação. Uma angústia silenciosa invade o ambiente e os dias começam a pesar no corpo e na alma. Às vezes, os ataques são claros: traições, perseguições, palavras maldosas. Outras vezes, são invisíveis: inveja, olho ruim, forças espirituais que tentam desestabilizar tudo ao redor. E é por isso que hoje nos voltamos a São Miguel Arcanjo. Ele que é guerreiro de Deus, defensor dos filhos do Altíssimo, aquele que combate o mal com autoridade celestial, será a nossa fortaleza contra todos os inimigos, sejam eles visíveis ou escondidos nas sombras. Bem-vindo ao canal Jornada da Fé. Aqui a oração é o nosso escudo e a fé é o caminho que nos mantém de pé diante das lutas da vida. Todos os dias, milhares de corações se reúnem neste espaço para buscar proteção, cura e respostas em Deus. E hoje, com humildade e confiança, faremos juntos esta oração poderosa, clamando por livramento total contra tudo aquilo que tenta nos atingir. São Miguel Arcanjo, defensor do céu e da terra, aproxima-te agora da vida de quem está em oração. Vê os que estão sendo alvo de olhares carregados, de palavras envenenadas, de atitudes traiçoeiras. Muitos estão sendo perseguidos no trabalho, desprezados dentro da própria casa, mal compreendidos por aqueles que deveriam amar. Vem com tua espada de luz e desfaz essas correntes. Corta toda influência negativa lançada sobre esses lares. Se há alguém lançando palavras destrutivas contra esta pessoa, neutraliza. Se há planos sendo arquitetados contra ela, desmonta. Se há energias ruins tentando entrar em sua casa, sela todas as portas com tua presença. Que nenhum inimigo prospere, que nenhuma língua maldosa tenha força, que nenhum plano contrário avance, que toda presença nociva seja afastada antes mesmo de se aproximar. Visita, São Miguel, os lugares por onde esta pessoa tem caminhado, as ruas que percorre, os ambientes que frequenta, as conversas que escuta. Se alguém tiver se aproximado com aparência de amizade, mas coração de maldade, revela. Abre os olhos espirituais, dá discernimento, que nenhuma armadilha se esconda atrás de sorrisos falsos, que nenhuma intenção disfarçada permaneça oculta diante da tua luz. E se os inimigos forem invisíveis, pensamentos negativos, sentimentos de opressão, ataques espirituais, combate com teu exército celeste. Que o ambiente onde esta oração é feita seja purificado agora, que a paz retorne, que o medo vá embora, que a mente encontre descanso, porque onde tua presença entra, o mal precisa sair. E nós cremos, tua espada está levantada, tua luz está acesa, tua proteção já começou. E se você sente que São Miguel já está lutando por você, se enquanto ouve esta oração, há algo dentro de você que confirma que este clamor é para o seu momento, escreva com fé nos comentários: São Miguel, afasta todos os inimigos da minha vida. Essa frase é seu ato de fé, sua declaração diante do céu, porque quando o mal se levanta, é preciso se posicionar, e quem se posiciona com fé vê o impossível acontecer. São Miguel já está ao seu lado, e nenhum inimigo resiste quando ele entra na batalha. São Miguel Arcanjo, poderoso guerreiro de Deus, elevamos a nossa voz em oração, confiando que tu já estás em combate por aqueles que clamam agora. Há corações feridos por perseguições que não pediram, por invejas que não despertaram, por batalhas que começaram sem explicação. Gente que tem vivido de forma honesta, mas que ainda assim se tornou alvo de ataques. Tu, que combates com a autoridade do céu, entra com tua força onde há injustiça e sofrimento.
Visita os ambientes de trabalho, onde muitos estão sendo observados com malícia, criticados pelas costas, excluídos sem motivo. Protege aqueles que lutam para manter a dignidade diante de superiores opressores, de colegas que tramam quedas, de ambientes hostis. Que nenhuma palavra lançada tenha efeito. Que nenhuma armadilha funcione. Que nenhuma intenção de queda tenha êxito. Reveste com tua presença os que caminham sob pressão e transforma o ambiente com tua autoridade. Protege também as famílias, há lares que estão sendo minados por intrigas externas, pessoas que se aproximam com intenções escondidas, trazendo divisão, ciúmes, conselhos destrutivos. Que tudo o que estiver sendo dito às escondidas seja desfeito, que toda mentira seja exposta, que toda manipulação perca a força, que a paz do lar seja restaurada com tua luz. Onde há fofoca, semeia a verdade, onde há divisão, restaura a união. Onde o mal tentou entrar, fecha todas as brechas. São Miguel, muitos também enfrentam lutas internas provocadas por influências invisíveis, pensamentos negativos que não param, sensações de peso que surgem sem causa aparente, pesadelos que roubam o sono, falta de energia mesmo após o descanso, sensação constante de estar sendo observado ou sugado. Toca cada um desses corações, sela suas casas, purifica suas mentes. Onde houver sombra espiritual, acende tua luz. Onde houver opressão, sopra teu vento de libertação. Se há objetos carregados que foram colocados com intenção maligna, presentes, roupas, papéis, imagens, revela com clareza. Que tudo aquilo que esteja servindo de porta para o inimigo seja removido. Dá discernimento a quem ora agora. Que nenhuma lembrança, herança ou símbolo escondido continue operando em silêncio. Que a casa seja santificada. Que o ambiente se torne refúgio e não campo de batalha. E onde houver maldições lançadas, palavras proferidas em momentos de raiva, desejos de destruição, votos feitos por terceiros, que tudo isso seja quebrado agora. São Miguel, ergue tua espada sobre cada uma dessas palavras, que elas percam todo efeito, que não criem raízes, que não contaminem mais, que sejam anuladas com a força do céu. Protege os filhos, os pais, os irmãos. Protege os casamentos, os sonhos, os projetos. Que nenhum plano do inimigo avance. Que toda intenção de roubar, matar ou destruir seja impedida antes de se formar. Que a vida de quem ora seja um território consagrado ao Deus vivo. E que tua presença, Miguel, seja sentinela constante diante de qualquer ameaça. E se houver caminhos errados sendo trilhados por engano, amizades perigosas, decisões precipitadas, parcerias desequilibradas, interrompe com amor. Fecha a porta antes que a dor entre, alerta antes que a queda aconteça. Corrige com misericórdia, que a tua voz se faça ouvir, mesmo no silêncio, e que cada passo, a partir de agora, seja firme, protegido e guiado. São Miguel Arcanjo, chegamos agora com o coração mais consciente de todas as ameaças que nos cercam, algumas visíveis, outras escondidas. Por isso, queremos abrir a alma, com verdade, diante do céu, porque há perigos que não conseguimos nomear, mas que sentimos no corpo, na mente, na rotina. E há pessoas que carregam feridas causadas não apenas por inimigos declarados, mas também por aqueles que se disfarçam de amigos. É contra esses ataques silenciosos que te pedimos proteção. Quantos já foram feridos por quem jurou fidelidade? Quantos abriram o coração e depois foram traídos? Quantos entregaram segredos e depois viram suas palavras usadas contra si? São dores que não sangram por fora, mas machucam por dentro. E são essas marcas que agora entregamos em tuas mãos. Passa tua espada sobre essas feridas. Liberta quem foi aprisionado por culpa, vergonha ou raiva. Que ninguém carregue mais o peso do que viveu.
que cada lembrança dolorosa seja transformada em força. Muitos também convivem com conflitos constantes dentro de casa. Não sabem de onde vêm as discussões, por que o clima se torna pesado, por que a paz não permanece. Há lares onde o silêncio grita, onde o olhar se tornou distante, onde a desconfiança tomou o lugar do afeto. São Miguel, sopra tua paz sobre essas famílias. Rompe os laços espirituais que alimentam a discórdia. Fecha as brechas abertas por palavras duras, por julgamentos, por mágoas não resolvidas. Que o lar volte a ser abrigo e não campo de guerra. Senhor Deus, tu que conheces cada pensamento escondido, traz à luz o que ainda está camuflado. Se houver inveja disfarçada em elogios, más intenções por trás de conselhos, ou qualquer energia nociva vinda de quem caminha perto, revela tudo. Que as máscaras caiam, que os disfarces percam força, que o discernimento seja maior do que o engano. São Miguel também intercede por quem está emocionalmente abalado. Pessoas que se tornaram vulneráveis porque foram feridas demais. Gente que se afasta do mundo para se proteger, que evita novas amizades por medo de ser traída de novo. Toca essas almas, Miguel. Que tua presença restaure a confiança, sem ingenuidade, mas com sabedoria. Que o coração volte a confiar no que vem de Deus e saiba se afastar do que traz confusão. Agora, olhe para a sua história com sinceridade. Existe alguém que te feriu profundamente? Uma amizade que se tornou perigosa? Um ambiente que te rouba a paz sempre que você está lá? Não fuja desses sentimentos. Permita que a luz de Deus revele o que precisa ser afastado, não por raiva, mas por proteção. Afastar-se também é se preservar. Silenciar também é se curar. E São Miguel está aqui para te lembrar que você não precisa lutar sozinho. Ele está cercando a sua casa. Ele está limpando os ambientes. Ele está desfazendo os laços que não vieram de Deus. Então entregue agora o nome da situação ou da pessoa que mais tem sugado sua energia. Entregue com fé, não com rancor, e diga com o coração: eu confio, eu me protejo com a luz do céu. Porque a proteção começa quando você escolhe não se expor ao que te machuca. E com São Miguel ao seu lado, os inimigos visíveis e invisíveis já começaram a recuar. São Miguel Arcanjo, defensor do céu, avançamos nesta oração com a certeza de que tu já estás à frente, guerreando por cada coração que confia em tua proteção. Há forças que tentam agir no silêncio, em detalhes pequenos, em brechas que passariam despercebidas. E por isso, seguimos clamando: cobre-nos com tua espada, envolve-nos com tua luz e desfaz toda a investida oculta que tenta nos atingir. Visita agora, Miguel, os lares em que há presenças que não pertencem ao céu, ambientes onde o cansaço não é apenas físico, mas espiritual, onde os sonhos são interrompidos, a energia é drenada, a paz não consegue permanecer. Se alguma presença estranha se esconde nos cantos, se alguma lembrança, objeto ou palavra abriu espaço para o mal, que tua autoridade purifique tudo agora, que a tua presença expulse qualquer influência que não vem de Deus. Guarda também os caminhos de quem precisa sair todos os dias, exposto aos perigos visíveis do mundo. Protege nas ruas movimentadas, nos transportes lotados, nos lugares de trabalho onde nem sempre reina a paz. Quantos caminham com medo? Quantos se sentem ameaçados por olhares hostis, palavras duras, situações que geram tensão? Miguel, caminha à frente, que teus anjos abram passagem.
que toda armadilha seja anulada antes mesmo de se formar. Intercede também por aqueles que são vítimas de perseguição. Gente que enfrenta calúnias, difamações, invejas disfarçadas de gentileza. Em especial, os que têm seu nome usado de forma injusta, os que vivem sob ameaças veladas, os que foram prejudicados por mãos ocultas. Que nenhuma palavra maldita prospere, que toda injustiça seja desfeita, que os inocentes sejam defendidos pelo céu. Senhor Deus, afasta de nós as más alianças. Quantas vezes nos unimos a pessoas que carregavam pesos invisíveis, pactos não revelados, intenções que pareciam boas, mas que eram corrosivas. Rompe agora toda a aliança espiritual que tenha sido formada sem tua bênção. Se houve juramentos, promessas, votos feitos por ingenuidade ou desespero, apaga com tua misericórdia, que o passado não tenha força sobre o presente. São Miguel guarda também o campo invisível dos pensamentos. Quantos ataques chegam em forma de dúvidas, medos, culpas? Quantos acreditam que não são dignos, que não serão protegidos, que não têm forças? Sopra tua coragem sobre cada mente abatida. Que o pensamento volte a respirar leveza. Que a fé volte a ser mais forte do que qualquer acusação. Protege as crianças e os idosos, os mais vulneráveis, aqueles que, muitas vezes, nem compreendem o que os cerca. Que nenhum espírito de confusão os toque, que nenhuma palavra negativa os alcance. Que a casa deles seja firmada em tua presença. E sela, Miguel, cada janela, cada porta, cada espaço por onde o inimigo tenta entrar. Que os olhos sejam protegidos de imagens que contaminam. Que os ouvidos não absorvam palavras destrutivas. Que a boca não seja instrumento de maldição. Que cada gesto, cada passo, cada decisão seja guardada pelo céu. E mesmo que os inimigos ainda estejam por perto, mesmo que o perigo não tenha sido afastado completamente, que o coração permaneça em paz. Porque quem caminha com a proteção divina não teme o ataque, e onde tua espada está, Miguel, o mal não prevalece. São Miguel Arcanjo, seguimos em oração com o coração firme e os olhos voltados para o céu. Há lutas que não cessaram, há perigos que ainda rondam, há inimigos que continuam agindo no oculto. Mas seguimos porque confiamos que tua presença continua nos guardando e tua espada segue apontada contra toda ação maligna. Hoje, clamamos novamente. Protege-nos de tudo aquilo que tenta nos ferir por dentro e por fora. Muitos enfrentam inimigos que se disfarçam de amizade. Pessoas que se aproximam com palavras suaves, mas carregam inveja, interesse, intenção de manipular. São Miguel, revela essas máscaras. Que nada fique encoberto diante da tua luz. Que a verdade venha à tona. Que o coração discernido perceba o que os olhos ainda não enxergam, e que nenhuma aliança perigosa se mantenha ativa quando tua proteção estiver presente. Guarda os lares contra as investidas que vêm de fora, vizinhos que espalham discórdia, parentes que desejam o mal, estranhos que trazem confusão. Mas também guarda contra as investidas que nascem dentro, palavras duras entre os familiares, desconfiança entre os casais, mágoas antigas que enfraquecem os vínculos. Que tua luz repouse sobre cada relacionamento, restaurando o amor, reacendendo a comunhão, desfazendo os laços de contenda. Protege as finanças de quem ora com fé. Há inimigos invisíveis que atuam com escassez, com portas fechadas, com negócios que fracassam sem explicação. Tu, que vês onde os olhos não veem, entra nas causas travadas, rompe qualquer ciclo de perda, corta com tua espada as amarras espirituais que impedem o sustento, e que nenhuma palavra negativa lançada contra o trabalho, contra os projetos ou contra a provisão de quem crê encontre espaço para prosperar.
E se há alguém sofrendo com doenças que não cessam, com dores que voltam sem motivo, com enfermidades que a medicina não explica, visita agora São Miguel. Porque nem toda dor é natural. Muitas vezes ela é sinal de uma guerra invisível, uma seta lançada no escuro, um ataque espiritual disfarçado de sintoma. Entra nesses corpos com tua força. Purifica o que estiver contaminado. Protege o que estiver fragilizado. Que nenhum mal encontre abrigo no corpo de quem está sob tua guarda. São Miguel, guerreiro da luz, olha também pelos que sentem que algo os observa, que algo os persegue, mesmo quando estão sozinhos. Pessoas que acordam sob pressão, que escutam ruídos sem origem, que vivem com um peso no ambiente. Que tua presença entre nesses espaços. Que os cômodos sejam iluminados por tua espada. Que nenhum espírito maligno permaneça. Que o ar seja leve. Que a paz reine. Agora, se você sente que essa oração fala com você, se em algum momento você se sentiu cercado por forças que não entendia, se percebeu que há inimigos que não mostram o rosto, mas tentam roubar sua paz, escreva nos comentários com fé: São Miguel, afasta todos os inimigos visíveis e invisíveis da minha vida. Esse ato é uma declaração de fé. É um escudo espiritual levantado. É você dizendo ao céu: eu creio, eu clamo, eu confio. E o céu responde ao coração que confia. São Miguel Arcanjo, agora que encerramos esta oração, queremos te agradecer por permanecer conosco em cada palavra, em cada clamor silencioso, em cada pensamento sussurrado ao céu. Foram muitos os pedidos, muitos os medos entregues, muitos os inimigos mencionados, alguns com nome, outros apenas sentidos na alma. Mas confiamos que nada passou despercebido diante da tua presença. Obrigado por caminhar ao nosso lado quando não havia mais ninguém, por lutar as batalhas que não sabíamos nomear, por levantar tua espada mesmo quando nossas forças estavam no fim. Obrigado porque tua fidelidade é maior do que o medo que sentimos, e tua luz é mais forte que qualquer sombra que tentou se aproximar. São Miguel, sela com tua espada cada casa que participou desta oração. Que nenhuma força do mal encontre acesso, que os inimigos, visíveis ou invisíveis, recuem diante da tua autoridade, que as portas espirituais estejam protegidas, as janelas do coração estejam fechadas ao mal e que a presença dos teus anjos permaneça de guarda, noite e dia. Protege os caminhos daqui para frente, porque os ataques nem sempre cessam de uma vez. O mal às vezes tenta retornar disfarçado, silencioso, usando novas estratégias. Mas tu, Miguel, conheces os métodos do inimigo. Por isso, te pedimos, não apenas entra em nossas batalhas, permanece nelas, que tua presença continue ativa, que tua espada continue erguida, que tua força continue à frente de cada passo. Se ainda houver alguma influência oculta, de palavras lançadas, objetos contaminados, alianças equivocadas, ambientes carregados, que tudo seja purificado pela autoridade que vem de Deus. Que nada reste, que nada se esconda, que a libertação seja completa. E se, em algum momento, voltarmos a sentir medo, confusão, opressão ou qualquer sinal de ataque espiritual, que a lembrança desta oração nos fortaleça, que a certeza de que Miguel já está em combate nos mantenha firmes, porque a fé não depende do que sentimos, mas do que sabemos. O céu está em guerra por nós e a vitória já começou a ser escrita. Agora, se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu o ambiente mais leve, se percebeu que o medo cedeu lugar à paz, se a presença de São Miguel te envolveu de alguma forma,
Declare com fé nos comentários: São Miguel, afasta e derrota todos os inimigos da minha vida. Essa frase é um ato de entrega, um escudo levantado, uma bandeira erguida diante do céu, dizendo: eu estou protegido. E se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa afastar inimigos espirituais e visíveis e inscreva-se aqui no canal Jornada da Fé. Todos os dias, novas orações sobem ao céu com confiança e você faz parte dessa corrente de proteção e esperança. E se desejar ajudar este canal a alcançar ainda mais pessoas com mensagens de luz, clique no botão Valeu Demais aqui abaixo. E, se sentir no coração, considere também tornar-se membro do canal. Seu apoio nos ajuda a manter viva esta missão de fé. Que São Miguel continue te guardando. Que todo inimigo perca a força e que a vitória de Deus se manifeste na tua vida. Amém.